Meu nome é Rudimar, eu sou natural de Barra do Sul, aqui pertinho, a praia. E quando eu nasci, o mar estava muito rude. Aí meus pais então colocaram esse nome. Moro aqui em Araquari, minha esposa falou ali, né? Moramos já há 16, quase 17 anos aqui. E a Luísa nasceu aqui, né? A gente veio para cá quando ela... Né? Então 16 anos e um pouco. E trabalho na prefeitura de Araquari já há 23 anos. E estamos na igreja já há 18 anos, aí sim, 18 anos na igreja. Esse meu livro não quer parar. Fica aqui. Não quer parar. Agora fica. Bem, nós estamos aqui para falar sobre a esperança para o perdido. Você é um perdido? Você é um perdido? Não responda. Não responda. Pense sobre isso. Eu quero dizer para vocês que eu sou um perdido. E Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amém? Amém. Então ele veio buscar e me salvar. E ele veio para buscar e salvar quem está perdido. Quem se considera são. Jesus falou em muitas vezes, em muitos momentos, ele disse, o são não precisa. O são não precisa. Quem precisa é o doente. Médico. Né? Então, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Lucas 19, de 1 a 10. Nós vamos falar sobre um personagem muito interessante da Bíblia. E eu trouxe um material para pintar e só tem uma jovem simpática ali atrás. E eu acho que vai pintar. Então pode entregar para eles. Se eles puderem vir aqui também é interessante. Trouxe uma figura do personagem central da nossa meditação de hoje para pintar. Mas eu vejo que a maioria de vocês já passou da idade de ficar pintando no corpo. Né? Já passaram da idade. Né? Muito bem. Você abriu sua Bíblia? Quem ainda abriu, quem conseguiu achar, Lucas 19, 10, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, e a gente espera um pouquinho. Amém. Misericórdia? Lucas 10? Lucas 19, de 1 a 10. Mateus, Marcos, Lucas e João. Terceiro livro do Novo Testamento. Este pequeno personagem da Bíblia. Amém? Todos? Então vamos inclinar nossas frontes e vamos buscar a Deus. Oramos. Eterno e amado Deus, nós te louvamos porque tu és maravilhoso para conosco. Senhor, tu, através do Santo Espírito, inspirastes homens santos para escrever tua palavra. Que teu Espírito Santo e Divino possa estar abençoando cada um de nós, nos iluminando para que possamos entender e, principalmente, Senhor, viver os teus ensinos. Amém. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, na minha tradução é assim, atravessava Jesus a cidade. Segundo, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar eu e você. Todos nós que nos consideramos perdidos, Ele veio buscar e nos salvar. Nós somos santos porque somos separados, mas somos perdidos porque vivemos no pecado. Enquanto este mundo existir, nós viveremos no pecado. Mas esperança para o perdido. A Bíblia apresenta várias conversões de casos perdidos, não é? Nós vemos, por exemplo, Maria Madalena, uma meretriz que andava vendendo seu corpo, o endemoniado de Gadara, né? Um outro personagem significativo da Bíblia, que queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vá com os teus e fale da mensagem para aqueles, né? Também nós temos, a Bíblia me fala da mulher samaritana, né? A senhora, a mulher adúltera que tinha vários maridos. São casos perdidos. Casos perdidos. Mas Jesus se agrada em procurar um caso perdido. Provavelmente, por que será que Jesus apresentou essa história para nós, deixou ela registrada na Bíblia? Nós sabemos que nem tudo que Jesus disse, nem tudo que Ele fez, nem todos os milagres que Ele operou estão registrados na Bíblia. Alguma coisa está registrada. O que é suficiente para a nossa salvação está registrado na Bíblia. Mas nem tudo está. João chega ao ponto de dizer: se tudo fosse escrito, não haveria livros para anotar tudo o que Jesus fez. Então, por que essa história está registrada na Bíblia? Talvez para nos dar esperança. A mim e a você. Possivelmente você tem um caso perdido que você deve ter orado e tentado buscar. Pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser o pai, pode ser a mãe, eu não sei. Mas possivelmente você tem um ou mais casos perdidos. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você. Jesus se alegra em salvar o pecador. Nós vamos fazer um exame nos três. Nós dividimos esses versículos em três etapas. Nós vamos fazer um estudo nessas três etapas para nós tentarmos entender o que aconteceu para que Jesus deixasse isso registrado para nós. Primeiro, o modo de procura. Jesus procurou Zaqueu. Não foi assim. Zaqueu procurava ver quem é Jesus. Meus queridos, ninguém vai a Deus se Deus não buscar para ele. Então, o versículo 1, vamos ler novamente o versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E agora o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus foi buscar Zaqueu. Jesus, com o seu poder divino, através do Espírito Santo, tocou naquele coração. E de uma forma silenciosa e calma, Jesus operou no coração de Zaqueu. E Zaqueu, por curiosidade, queria saber quem era Jesus. Quem era esse Jesus? Mas que curiosidade é essa? Bem, nós sabemos que Zaqueu era o chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Mas não é só isso. Publicano, ele, além de cobrar impostos, eles eram dados à extorsão. Eles cobravam imposto sobre vara. Se você não pagava, você vai para a cadeia. Se você não pagava, você vai apanhar, chicotada, extorsão, né? E eles também eram corruptos. E o governo de então, o governo romano, privilegiava isso. Ele preferia ter homens corruptos ao lado dele, que fosse daquele povo que se cobrava os impostos. Então, quando aquelas pessoas extorquiam e ele passava a ser alguém odiado por aquele povo, e ele era odiado, e eles se beneficiavam disso. Não é um romano que está indo lá cobrar, é um judeu que está cobrando de um judeu. Você entende?
a maneira que eles usavam. Se fosse só os romanos, o povo ficava com ódio dos romanos. Agora não é só ódio dos romanos, também ódio do seu próprio povo, porque alguém que é do nosso povo está servindo os romanos, cobrando imposto, extorquindo e assim por diante. Você entende a maneira dos romanos? Então, Jesus foi a Jericó com um objetivo. E o objetivo de Jesus ir a Jericó está no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Veja que a palavra ali está no singular. Jesus, ele não veio salvar os perdidos. Você entende? Jesus não veio buscar todos os que estão perdidos. Mas Jesus veio buscar o singular. Aquele Jesus veio buscar. E Jesus, ele atende a multidão, mas ele gosta de cada um de nós individualmente. Ele separa cada um de nós da multidão. Nós estamos na multidão, muitas vezes nos sentimos vazios, muitas vezes nos sentimos isolados no meio da multidão, mas Jesus, ele separa cada um de nós e cuida de nós individualmente. E Jesus então foi lá buscar o perdido. A vinda de Jesus criou uma expectativa em Zaqueu. Zaqueu agora queria saber quem era Jesus. Quem é esse Jesus? Como é que ele é? Eu quero conhecê-lo. Por quê? Por que ele queria conhecê-lo? Jesus, Lucas, nos capítulos anteriores, ele fala que Jesus, antes de ser batizado, Zaqueu pregava lá no rio, me fugiu a palavra agora, o rio, onde é que João Batista pregava? Rio Jordão. No Rio Jordão. Ao longo do Jordão ele pregava e ele falava no Rio Jordão que os publicanos deviam cobrar aquilo que é para ser cobrado, nada a mais. Ou seja, não extorquir. Cobrar aquilo que deveria ser cobrado. Também Lucas registra que várias vezes Jesus falou bem dos publicanos. Ele convidou Mateus, que era um publicano, para ser seu discípulo. E agora então ele queria saber quem é este que é um mestre, quem é este que faz tantos milagres, quem é esse que tem uma pregação que toca o coração das pessoas. Agora convida publicanos para estar junto dele, come na casa dos publicanos, dorme na casa dos publicanos. Pessoas que eram isoladas da sociedade, porque eram pecadores, né? Então, Jesus foi procurar Zaqueu. Jesus dirigiu-se a Zaqueu pelo seu nome. No versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Além de se convidar para ficar na casa de Zaqueu, Jesus agora chama Zaqueu pelo nome. Isso mais ou menos significa o seguinte: se Jesus conhecia o nome dele, Zaqueu deve ter pensado, ele também sabe o que eu tenho feito, como eu tenho agido. E apesar disso tudo, Jesus queria ser amigo de Zaqueu. Você já pensou em ser amigo de uma pessoa com uma má fama? Nós não queremos, né? Existe uma máxima que diz assim: diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Mas Jesus não pensava assim. Jesus pensava assim: aquela pessoa precisa de mim, aquela pessoa precisa da salvação, e aquela pessoa eu vou buscar. E ele então não se importava com o que as pessoas pensassem. Procurou Maria Madalena, uma prostituta, procurou a mulher samaritana, que também era adúltera, procurou um endemoniado de Gadara. Veja, Jesus não se preocupava
com o que as pessoas iam pensar dele. Ele procurava essas pessoas com um intuito, com um único intuito: salvá-las para o reino. Não para viver conforme aquelas pessoas viviam. Né? Você, com certeza, você deve ter amigos que não tenham uma boa reputação. O que você vai fazer? Se afastar dele? Não. Se aproximar dele, mas com o objetivo de salvá-lo. São os casos perdidos que nós estamos falando desde o começo, né? Muito bem. O versículo 6 e 7 diz que Zaqueu desceu a toda pressa. E eu fico imaginando, versículo 6, eu fico imaginando agora essa cena de um rico, Zaqueu era rico, em cima de uma árvore. Você consegue imaginar uma pessoa rica em cima de uma árvore? Né? E eles lá em cima da árvore, com roupas finas, digamos, uma pessoa de paletó e gravata, né? Traje fino assim, ou um vestido, né? de festa, em cima de uma árvore. E agora desce depressa. Não dá para descer depressa, né? Uma roupa fina tem que descer devagar, porque senão vai rasgar tudo, né? E ele diz: não, desce depressa. Jesus tinha pressa de ter um contato mais pessoal com Zaqueu. E Zaqueu agora desce correndo, né? E Jesus então tinha pressa de ser amigo de Zaqueu. E o versículo 7 me deixa triste. O versículo 7 me deixa muito triste, quando ele começa com uma frase, com uma palavra que é a seguinte: todos. Quem é que estava com Jesus? Zaqueu. Quem é que estava ali? Nós sabemos que uma grande multidão, né? Mas entre eles estavam os discípulos. Isso quer dizer Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Lucas chegou depois. Lucas era médico, ele contou, relatou o que estava. Mas os discípulos, os apóstolos, nós pensamos ali nas pessoas que caminhavam junto com Jesus, né? A Bíblia relata algumas mulheres ricas que caminhavam e até ajudavam financeiramente na campanha evangelística de Jesus, né, pela salvação. Nós vemos ali Bartimeu, que um pouquinho antes havia sido curado, estava caminhando ali, e o texto bíblico diz no versículo 7: todos os que viram isto, viram o quê? Jesus olhar para cima e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. Eu estou me convidando para ir na tua casa. Eu quero comer na tua casa. E todos, então, todos que viram isto, murmuravam. Todos murmuravam, irmãos e amigos. Isso me deixa triste. Porque todos significa todos. Não significa alguns. Aqueles que são da cidade, que viram isso, murmuravam. Não é isso que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz assim: aqueles que se acham santos e que entendem que Zaqueu era um pecador, murmuravam. Não. O texto bíblico diz todos. E todos significa que nenhum ficou de fora. Todos murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ele se hospedara com um homem. Mas olha só, que coisa mais horrível! Esse tal Jesus aí não pode ser o Messias, né? Porque veja, por que ele não vai na casa lá do primeiro ancião? Por que ele não vai na casa lá do pastor? Por que ele não vai lá na casa do diretor do grupo? Por que ele não vai lá no diretor missionário? Porque ele vai na casa do pecador, um ladrão, um cara que fica extorquindo todo mundo. E o historiador grego Luciano, ele diz que os coletores de impostos na época, eles eram adúlteros, eram parasitas
e alcoviteiros, ou seja, era aquelas mexeriqueiras, aquela pessoa que leva atrás e fica fazendo intriga entre as pessoas e tal. Eles tinham essa personalidade, diz Luciano. Né? Então, poxa, Jesus vai na casa desse homem. Poxa, eu sou um melhor cristão. Por que não vai na minha casa? Né? Uma pessoa tão importante veio aqui na minha cidade, veio aqui no bairro, no Jardim Gisele, e vai na casa lá do pecador, lá no canto. Você entende como que é? Todos murmuravam. E Jesus não se importava. Jesus foi lá, na casa de Zaqueu, porque ele tinha um objetivo na cidade. Nós não podemos esquecer disso. Qual é o objetivo de Jesus na cidade? Buscar e salvar Zaqueu, ou perdido. Era esse que Jesus veio. Por causa de Zaqueu que Jesus foi àquela cidade. Talvez ele venha hoje na nossa cidade para salvar a mim. Pode ser que ele venha hoje aqui na nossa cidade para salvar você. Ele tem um carinho especial por aqueles que são pecadores, mas por aqueles que reconhecem o seu estado pecaminoso. E é isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, a partir do momento que recebeu a Jesus, desceu todo eufórico, ele diz, versículo 8. Veja, ali é a manifestação da salvação que Jesus ofereceu a Zaqueu e que ele recebeu. No versículo 8. Que diz o versículo 8? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ali está a mudança na vida de Zaqueu. Zaqueu provavelmente era rico por 2 motivos: fraudar, roubar, enganar e ficar com o valor dos impostos. E eles faziam isso, era para cobrar 10, eles cobravam 20, 10 mandavam para o governo e 10 ficavam para eles. Né? Ele possivelmente era rico por causa disso e por causa da avareza. Ele não distribuía, ele segurava. Não dava. E agora ele diz: vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Metade. A manifestação da salvação. A metade. Quantos anos de mesquinhez tinha Zaqueu? Não sei. Mas chegou esse momento com Jesus e ele disse: olha, eu estou tão feliz, tu tocastes o meu coração e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E ele então assumiu esse compromisso. E ele disse o seguinte ainda: se alguém eu roubei, eu vou devolver. E vou dar 4 vezes. Em Números, capítulo 5, versículo 7, se você quiser ler na sua Bíblia, diz que quem havia roubado deveria restituir 5 vezes mais. Zaqueu se impôs 4 vezes. 4 vezes mais. Jesus, ele causou essa transformação na vida de Zaqueu. Mas ele conseguiu fazer isso por um único motivo. Zaqueu quis ser salvo. Por causa disso, Jesus conseguiu atingir o coração de Zaqueu. Ele quis ser salvo. Você quer ser salvo? Bem, você estar aqui na igreja, ou você estar ouvindo essa meditação, significa que você quer ser salvo. Amém por isso? Amém. Nós somos pecadores, mas nós queremos ser salvos, porque buscamos em Deus a salvação. O problema do mundo, o problema das pessoas, são 2. Basicamente, podemos resumir o problema do ser humano em 2 motivos. Primeiro, não vive o que prega.
não vive o que lhe é ensinado, não vive o que Deus quer para ele, tem uma vida dupla, não vive o que Deus deseja que ele faça. Fala, mas não vive. Esse é um problema. O segundo problema, não sente necessidade de salvação. A consciência está tão cauterizada que não há necessidade de salvação. Esse, basicamente, são os dois grandes problemas do ser humano. Não vive o que aprende, não vive o que Deus deseja e não sente necessidade de salvação. Se nós resolvermos esses dois problemas na nossa vida, nós teremos alegria. Viver o que Deus quer que a gente viva, não ter vida dupla, ser fiel e sentir o desejo de salvação. Se nós resolvermos esses dois problemas, nós estamos garantidos para estar no lar eterno. Ser fiel ao que Deus prega e buscar a salvação. Zaqueu não era fiel ao que Jesus pregava e não queria saber de salvação. Até que ele ouviu falar de um mestre que tinha amor. Veja, irmãos, esta palavra é mais do que uma palavra e é mais do que um sentimento. Amor. Jesus demonstrava amor pelos perdidos. Ele se aproximava do pecador. Quando os ditos religiosos se afastavam, ele falava com os pecadores. Quando os ditos religiosos falavam mal dos pecadores. Vejam, ele não só amava, ele demonstrava o amor. Porque amor é mais do que um sentimento, é uma ação. E quando Zaqueu percebeu que, mesmo ele sendo pecador, alguém o amava, porque já havia demonstrado amor a outros, com a mesma característica de vida dele, ele abriu seu coração. Você deve, falei já no início e repito agora, você deve ter algum caso perdido em que você já deve ter orado, já deve ter chorado por isso. E talvez para você não tenha esperança daquela pessoa amada por você de encontrar a salvação. Mas não se desespere. Jesus se agrada de dar salvação a essas pessoas. E a nossa função, nesse particular, são duas. Demonstrar amor e falar de Jesus. Demonstrar amor e falar de Jesus. E Jesus, através do seu Santo Espírito, vai atuar no coração dessa pessoa. E quando menos você perceber, essa pessoa vai estar ao lado de Jesus. Mas, veja, quando Jesus chegou em Jericó, o que Jesus fez? Ô pecador, sem vergonha, safado, desce daí que eu quero ir na tua casa. Ele falou isso? Não. Ele chamou Zaqueu pelo nome mais bonito que existe. O seu próprio nome. Sabe que existe um nome para todas as pessoas nesse mundo, que é o nome mais bonito, uma palavra que é a mais bonita que tem, e uma data que é a mais bonita que tem para todos. É o seu nome do dia do seu nascimento. Esses dois são a data mais bonita e o nome mais bonito. Alguém chegar para você e chamar você pelo nome, você fica, puxa, essa pessoa sabe quem sou eu. Puxa, eu não sou uma pessoa qualquer. Essa pessoa me conhece pelo nome. E eu estava pensando, você já percebeu quando tem um filme, que você assiste e logo você percebe que você já sabe o nome de todos os personagens do filme? Já pensou? E quando você está na rua conversando com alguém e tal, alguém fala o nome, você, puxa, eu não lembro mais o nome da pessoa. Né? Isso não acontece só com quem falou aqui, mas acontece com todos nós. Por quê? E fiquei pensando, por que isso acontece? E descobri. Eles repetem o nome. Eles repetem o nome várias vezes. E nós não. Eu queria falar contigo. Ei, menina, garoto,
a gente não fala o nome da pessoa. A gente precisa aprender a repetir o nome das pessoas. Quando for falar com a pessoa, chamar pelo nome. E aí você vai perceber que você vai gravar o nome da pessoa. É isso que eles fazem nos filmes e é uma técnica interessante. Jesus não tinha essa técnica. Ele já conhecia Zaqueu. Porque ele é Deus. Né? E ele chegou então, Zaqueu. E quando disse Zaqueu, aquilo abriu o coração dele. Poxa, o mestre, o Senhor, o milagreiro, tanta gente, ele está no meio de tanta gente seguindo, e ele vem e diz assim, Zaqueu, poxa, ele me conhece. Ele sabe quem sou eu. Jesus conhece você. Ele sabe quem você é. A máscara que você tem, ele também conhece. Ele sabe aquilo que você pensa, aquilo que você realmente é. Ele sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. E mesmo ele sabendo de tudo isso, ele ama a cada um de nós e nos quer salvar. Jesus é a esperança para o perdido. E é por isso que essa história está retratada na Bíblia. Para que a gente possa olhar e dizer, puxa vida, eu tenho salvação? E aquela pessoa amada, que para mim é um caso perdido, também tem salvação. Jesus pode salvar e transformar os casos perdidos, por quem nós temos ansiado. Jesus quer usar você, Jesus quer usar a mim como instrumentos nas mãos dele para salvar o perdido. A pergunta é, você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Que a nossa resposta seja sim. Senhor, usa-me. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Presta atenção nesse hino. Esse hino vai falar da alegria da salvação. Esse hino vai falar de Jesus. Ele quer te salvar. E salvar aquele que você ama.